Boa noite a todos. A falha foi minha, na verdade. Eu passei a sugestão para o Felipe. Deve ser um chamado ato falho, porque eu sou diabético, inclusive eu meço, e até é um tema interessante para falar na visão espírita. Mas nós vamos ver alguma coisa que tem bastante semelhança, aliás, todas as causas de sofrimento ou de perturbação da nossa vida que nos impõem obstáculos ou desafios a serem vencidos são decorrentes de alguma causa. E como se trata de um desafio, e às vezes até de um sofrimento, dependendo da visão de cada um, certamente a causa é alguma coisa que não foi muito boa para nós ou para as pessoas que conosco convivem. Isso acontece tanto com diabetes, já vamos dar uma pincelada, que segundo a Associação Médica Espírita, objetiva fazer com que nós, os diabéticos, adquiramos disciplina. E eu percebo que para mim isso é verdadeiro. Eu tenho que ter disciplina. Hoje eu estou com 64 anos, me deparei com diabetes aos 27 por aí. Diabetes tipo 1, depende do uso de insulina e tem que monitorar frequentemente, sob pena de sofrer as consequências, porque é uma doença bem cumulativa. O Felipe sabe disso, não vamos aprofundar a questão. Mas falaremos sobre isso uma outra vez. Hoje nós falaremos sobre o autismo na visão espírita. Foi um desafio que o Luiz me fez para falar lá na Sociedade Espírita Fé e Esperança. Aí eu pensei, poxa, mas como falar sobre o autismo? Eu comecei a pesquisar. A própria ciência se debate com dificuldade, ciência médica, psicológica, psiquiátrica, e não encontra uma causa definitiva que possa estabelecer a razão da pessoa ser autista. Aí encontrei, porque o foco é a visão espírita, esta obra, Autismo, uma leitura espiritual de Hermínio Miranda. Ele faz um trabalho excelente aqui, a gente não tem como aprofundar, recomendo aos irmãos que leiam para entender. E o porquê da importância desse conhecimento, assim, bem superficial, nós vamos fazer hoje aqui. Porque muitas vezes as pessoas não nos damos conta que convivemos com alguém que tem autismo e às vezes nós mesmos estamos dentro do espectro autista. E nós vamos abordar essa questão. E aí Hermínio de Miranda, não está trocando a imagem, uma coisa. Vamos reiniciar o programa. Bom, Hermínio de Miranda começa dizendo aqui que o objetivo dele é trazer o conhecimento básico, sem aprofundar. Porque se ele entrar em questões técnicas, nós não iríamos entender. E ainda assim, a gente lendo esse livro tem uma certa dificuldade se não parar para pensar em cada ponto que ele aborda. Porque é muito interessante quando nós procuramos entender certas questões, pelo menos ser o básico. Se eu for falar, por exemplo, espiritismo, na visão espírita, seria muito simplório eu falar aquilo que a gente já concluiu nos nossos estudos, porque só quem entenderia isso seriam as pessoas já mais conhecedoras do espiritismo, que estudaram, que se aprofundaram pelo menos o básico. Porque o grande público, as pessoas que não conhecem o espiritismo, ficariam achando que se trata de uma questão de fé. Como, aliás, as religiões nos pregam as suas exposições baseadas numa fé, e geralmente dogmáticas. E o Espiritismo não. O Espiritismo é uma doutrina filosófica com consequências morais, baseada na ciência, de observação, como fundo a razão. Não pode simplesmente jogar para nós uma hipótese e querer que as pessoas aceitem cegamente. Kardec nos conclama sempre a questionar. A proposta, a primeira obra dele, tem 1018 perguntas e respostas, ou 1019, dependendo da publicação. Mas então ele começa lá: nós leigos desejamos apenas algumas informações, mera visão panorâmica sem complicações.
E aí nós vamos procurar alguma coisa fora do espiritismo para começar a fundamentar. E encontramos lá, autismo não é doença. O autismo é uma condição que altera o desenvolvimento padrão da linguagem, interação social, processo de comunicação e de comportamento social. O autismo não é uma doença se considerarmos a definição de doença como uma enfermidade. Isso porque a palavra doença geralmente traz consigo um significado muito negativo, como fragilidade física e risco de morte, por exemplo. Felizmente, estes são aspectos que não estão diretamente associados à condição. Nós tiramos isso da internet, da página do Autismo em Dia, tem um link ali. Posso fornecer depois para quem tem interesse, então faz uma busca no Google lá, quem tem interesse, né? E tem vários assuntos, várias páginas, aliás, abordando o assunto. Por que ele não é doença? Para começar, não é transmissível e nem é hereditário. Há pessoas que são autistas, e a gente fala que é autista, já vem aquela imagem daquela pessoa num grau mais acentuado. Aquela que não se comunica, às vezes não fala, fica repetindo movimentos, fica fechada no seu mundo, com movimentos repetidos. Mas não é só esse, o autista. Nós vamos ver por que depois. Então a coisa é mais profunda, mas a gente se depara com pessoas assim dentro de um grupo familiar. Se for fazer uma busca no histórico, não vai encontrar um autista que seja antecessor a essa pessoa. Então não é genético e não é transmissível, não é contagioso e também não é uma doença, pelo menos física, e nem do cérebro da pessoa, a não ser uma malformação cerebral. Ao discutirmos a conscientização do autismo, é sempre muito importante ter em mente que o autismo é um transtorno do desenvolvimento, muito embora as desordens do espectro estejam listadas na classificação de doenças e problemas relacionados à saúde. Atualmente, isso era CID-10 e a partir de 2020, CID-11. Assim como no DSM, o Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais, a nova CID une os transtornos de espectro num diagnóstico. Aí já entra transtorno de espectro. O transtorno do espectro do autismo, TEA. Se nós formos procurar na internet TEA, vamos encontrar um material imenso abordando esse assunto. E eu, pela primeira vez, tive contato com essa informação quando eu era presidente da Associação Grandense de Apoio ao Diabético. E daí fui convidado para assistir uma palestra num congresso na PAI, aqui de São Paulo. E daí tinha uma psicóloga falando sobre o TEA, que abrange uma margem bem grande de comportamentos das pessoas e de como as pessoas se relacionam com a sociedade. E eu me descobri dentro dessa faixa. Depois, estudando um pouco mais, Hermínio de Miranda disse que talvez todos nós tenhamos um pouco de autismo. E nós vamos ver por quê. Passou a constar na classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, a CID-11. Lançada nesta segunda-feira, isso foi 18 de junho de 2018, pela Organização Mundial da Saúde. Por que eles colocaram como doença? CID é um código que identifica as doenças. Quando o médico dá um atestado do seu paciente, para entrar na empresa, ele não tem obrigação de colocar CID, mas algumas organizações, principalmente governamentais, pedem. No nosso caso, pedem. Eu trabalho na Justiça do Trabalho. Tem que ter o CID. Porque só o médico e o paciente é que devem estar cientes da doença, não sei que o paciente queira revelar. Mas, então o CID é que identifica CID tal. Quem são médicos sabe o que significa. Quem não sabe, vai na internet e descobre. Mas então ele ficou dentro desse termo de doença para que seja possibilitado o atendimento a essas pessoas. O documento seguiu a alteração feita em 2013 na nova versão do Manual de Diagnósticos e Estatística dos Tratamentos Mentais, o DSM. Aí tem significado em inglês, que não vou ler, que reuniu todos os
transtornos que estavam dentro do espectro do autismo num só diagnóstico. TEA. Então a pessoa vai dizer, eu tenho TEA. Aí a pessoa olha, que nível será? Aí é preciso uma análise. Porque nenhum autista é igual ao outro. E nenhum tratamento do autista é igual ao outro. E friso, o tratamento não é baseado em medicamentos, salvo exceções. Mas na questão psicológica da pessoa, em mecanismos que facilitem a sua comunicação, a sua convivência com o semelhante. A CID-10 trazia vários diagnósticos dentro dos transtornos voltados do desenvolvimento. TGD, sob o código F84, como autismo infantil, F84.0, autismo atípico, F84.1, e assim vai. Não vou ler porque isso ninguém vai memorizar. Nem eu, que já li mais uma vez, pelo menos umas 4, 5 vezes, não vou memorizar. E vocês também não. Então, mas até que nós conheçamos que, pelo menos eu acredito que não, né? Porque às vezes tem pessoas que estão dentro do espectro autista, aquele mais profundo, e que se interessa por um determinado assunto, uma única vez basta para que ele memorize. Mas no comum das pessoas não. E aqui nós vamos sem outra especificação F84.9. A nova versão da classificação de todos esses diagnósticos no transtorno do espectro autismo, código 6A02. As subdivisões passaram a ser apenas relacionadas a prejuízo na linguagem funcional e deficiência intelectual. E por quê? Porque a intenção é facilitar o diagnóstico e simplificar a codificação para acesso a serviços de saúde. A exceção ficou somente por conta da síndrome de Rett, antigo F84.2, que agora fica sozinha na nova CID-11 com o código LD90.4. Aí quais os sintomas do espectro autista? Nós vamos agora abordar os sintomas da criança. E o interessante é que a criança, ela não nasce autista. Ela nasce uma criança normal. E vai apresentar os sintomas do autismo lá para os 2 anos e meio, 3 anos. Porque a criança normalmente ali por 1 ano ou um pouco antes, ela começa a desenvolver a linguagem. Ela começa a repetir as palavras e criar frases. Tudo normal. Aí de repente a criança não fala mais. E já se comporta de maneira diferente. Nós vamos ver quais são os traços. Depois vamos falar sobre o adulto. Sinais em crianças. Estes são alguns dos sinais do autismo em crianças, mas é importante destacar que apenas 3 desses sinais já justificam uma suspeita para consultar um médico neurologista ou um psiquiatra da infância e juventude. Então não vamos pensar assim, meu filho tem esse sinal, tem aquele, tem 2. É preciso ter pelo menos uns 3. Mas se tiver um, já é bom analisar. Eu vejo que sempre é bom ser previdente. Melhor pecar por excesso do que por falta. Né? Mas se tiver 3, aí sim está estampada a necessidade de procurar um especialista na área. Testes como o MChat, inclusive a versão em português, estão disponíveis na internet para serem aplicados por profissionais. Porque se a gente for lá, a gente vai encontrar. Aí a gente, concluí tal coisa, mas eu não sou um profissional da área. É importante que o profissional faça o teste e ele faça a sua avaliação. Porque, como eu disse antes, não existe um tratamento padrão para as pessoas que estão com um espectro autismo mais agravado ou menos atrás. Se formos procurar um profissional, mesmo que já tenhamos passado por vários, porque as pessoas às vezes se decepcionadas, porque no VESP tem relatos de famílias americanas e eles têm capacidade para isso, porque eles guardam dinheiro para as dificuldades. Ficam mais de ano, param de trabalhar, pegam todos os seus investimentos e vão tratar do filho. Ficam 2 anos, um pouco menos às vezes, buscando uma solução, trocando de médico e não encontram uma resposta que esperam, que é a cura do filho. E aí procura um novo psiquiatra, ou psicólogo, um médico, e ele pede uma bagatela de exames, às vezes repetidos. E as pessoas ficam surpresas, como assim eu já tenho, por isso fazer tudo de novo? É porque o médico tem que conhecer aquela pessoa específica.
mesmo que ele já esteja tratando de outros com sintomas semelhantes do mesmo caso. Então, se a criança tem esses sintomas, tem que procurar um profissional que entenda do ideia como um todo. E aí, os sintomas da criança: contato visual. A criança não tem contato visual. Quando ela apresenta, como eu disse, até aquele ponto ela tinha, de repente, para de ter. E se não for tratado, vai passar a vida inteira assim. Ela não olha para o rosto de ninguém. Quando muito, um olharzinho assim de 2 segundos e desvia. E um detalhe: essas crianças têm uma percepção visual periférica fora do normal. É muito grande. Ela pode estar brincando no canto aqui assim, mas ela está vendo o que está acontecendo lá. Embora ela não olhe diretamente. Mas ela não dá a entender que está vendo. Isso nos casos não muito graves. Tem casos mais graves que a criança se fecha em si. Nós vamos falar um pouco adiante. Por exemplo, da Temple Grande, que conseguiu vencer. Tem até um vídeo na internet, acho que eu até não sei se tem no YouTube, mas eu sei que tinha na Netflix uma vez, né? O próprio nome, Temple Grande, é uma mulher americana, tem pós-doutorado na área que ela atua, que é com animais, da psicologia animal, acho que é. Ela faz projetos em que a maioria dos produtores americanos, pelo menos a metade, segue os seus projetos com a sua ideia. A ideia é não maltratar os animais e fazer com que eles tenham uma vida melhor. E mesmo ela disse que ela não é contra o consumo de carne. Porque, infelizmente, até os dias de hoje, a humanidade depende da carne. Nós não podemos viver sem, com exceções de alguns que têm recursos e conhecimento que são vegetarianos. Mas que não infligamos sofrimento da animais. E essas práticas estão sendo adotadas no mundo inteiro. E ela, então, criança, ela tinha uma dificuldade muito grande, por exemplo, até de bater palma no colégio. As pessoas cantavam e as crianças acompanham ritmamente e ela perdia o ritmo. E a professora se irritava com ela. E aí houve uma ocasião em que ela também se irritou por causa da reação, porque ela queria se comunicar e não sabia como. Ela levantou, se colocou a cadeira e eu foi motivo de deixar ela. Ela passou por várias barreiras. Ainda bem que superou, é um exemplo para nós. Tem obras publicadas que ela conta a sua história. Mas ela não deixou de ser autista. Ela não usa, por exemplo, a memória verbal que é a nossa, pelo menos a maioria das pessoas. Eu falo para vocês, eu transmito ideias verbalmente. E vocês criam a ideia de uma forma verbal, memorizam assim. Para ela não, é tudo visual. Ela é capaz de visualizar um projeto como se tivesse um computador na sua frente, semelhante àquele filme do Homem de Ferro, manipula as imagens lá, só que ela faz na cabeça, muito mais rápido do que o computador. Então ela mentaliza um projeto, ela anda por dentro dos corredores dos animais andados, ela olha e vê as aberturas, as trancas, e memoriza tudo, depois coloca no projeto. Ela inclusive consegue mentalmente entrar dentro do corpo de uma vaca, por exemplo, vai transitar pela obra depois concluída, que por enquanto é um projeto, para sentir o que o animal sente. Se tem uma rampa para subir, ele vai sentir a dificuldade, porque o casco é duro, pode escorregar, então ela cria mecanismo para que ele não escorregue. Isso é relatado, não em grande profundidade no seu estudo, muito recentemente. Mas então a criança não mantém contato visual. Uma coisa já que chama atenção. Alinhar objetos. A pessoa tem a tendência, por exemplo, de olha qualquer coisa que assim, já quer deixar pelo menos paralelo. Incomoda se não fizer isso. Se o computador aqui tem que ficar bem alinhadinho. Isso a gente vê em adulto também. Atender pelo nome. A criança com autismo mais pronunciado não atende pelo nome. E às vezes é confundido com problema de audição. A pessoa chama aqui uns Pedrinho. O Pedrinho continua fazendo o que ele está fazendo. Se ele está envolvido em alguma coisa, ele vai continuar envolvido naquela questão dele. Pode gritar, não atende. As pessoas podem pensar que é problema auditivo, mas não é. É em decorrência do autismo. E isolamento. Nos casos mais
não menos graves, né? E que a criança já tem condições de ir ao colégio e interagir com os amiguinhos. Aliás, tem que levar a criança ao colégio, não podemos estigmatizá-la, separá-la da sociedade. E para isso tem que preparar os professores e os colegas, para que não seja motivo de dúvida. Mas então, ela estando junto com os outros, ela tende a se isolar, mesmo numa festa. Ela vai ficar no canto que ela está sozinha. Rotinas. Rotina é muito bom para todos nós. A gente sente seguro. Quando tem certas coisas que você faz no horário marcado, um roteiro, por exemplo, a gente pega o hábito de ir para o serviço sempre para desmadura. Isso é rotina. Na mesma hora toma café, na hora almoço, na hora jantar. Isso é rotina. Aliás, no diabético, isso é disciplina. Se a pessoa não fizer isso aí, ela vai ter consequências. Então, o diabético, o autista, ele se apega demais à rotina. Uma criança autista, eu vi um relato de uma mãe que eu conheço, que tem um filho autista, ela leva o filho para o colégio, e se ela mudar de rumo, por exemplo, quando uma rua está um obstáculo, por causa de uma hora qualquer, a criança já não fica normal, ela fica agitada, ela fica perturbada, ela tem que seguir aquela rotina. Brincar, um autista não brinca com as outras crianças. Por exemplo, se um autista pegar um carrinho, não vai pegar um carrinho e pular com uma criança normal como se fosse um carro de verdade. Ele vai chutar como se fosse uma bola, ou vai se fixar numa parte qualquer do carrinho, por exemplo, pega uma rodinha e fica rodeando sem parar a rodinha do carro, fica voltado para aquilo. Movimentos repetitivos, geralmente com as mãos, às vezes com uma só, às vezes com as duas, e também, nesse caso mais grave, que a criança fica movimentando o corpo para frente, para trás. Ainda ontem assistimos um filme em que reproduzia uma cena no sanatório e tinha uma pessoa que estava assim. E lá naquele tempo, no retrato na época passada, chamavam de louco. E primeiro essa pessoa não é louca, ela deve ter autismo. Assim, é uma das características de uma pessoa autista. E o filme relatava 2 irmãos gêmeos com problemas mentais e a irmã. Eu digo, mas que coisa, né? Não está entendendo. E eu lembrei que uma vez eu e ele fomos numa casa de repouso, chamava-se Casa de Repouso, em Cachoeira do Sul. Tinha lá uma unidade de pessoas internadas. E nós adentramos e encontramos uma família inteira. Tinha 2 rapazes, uma moça e mais, não sei se alguém da família. Todos internados. Casais internados. Então é comum às vezes acontecer. Fala. A criança não fala, eu falei isso. Ela fala até a certa idade em que se manifesta esse sintoma, e daí para de falar. É preciso daí entrar com um tratamento, um mecanismo de fazer desenvolver a fala e alguns recursos que possibilitem ela viver em sociedade. Tem a história de um jovem, hoje adulto, americano, eu acho que é americano, ou é mexicano, um dos dois, mas é lá na América do Norte. E a família trabalhou por muito tempo, que é um trabalho que assim, em um ano eu vou tornar meu filho lá, a vida inteira. Para torná-lo independente. O objetivo é tornar a criança independente. Ela não pode ficar dependente a vida inteira. Antigamente isolava as pessoas assim, até escondia da sociedade. Hoje em dia, graças à compreensão desses fatores e ao desenvolvimento do entendimento das pessoas e as novas leis, já não é comum esconder uma pessoa assim, mas procurar orientá-la para ter um mínimo de independência. E esse homem, pelo que eu li, acho que está na sua obra inclusive, ele conseguiu pelo menos aprender a profissão de lavar pratos. Parece pouco, mas com 30 anos ele tinha, se não me engano, uns $15 mil na poupança. Hoje, né, como tem $15 mil na poupança, por R$40, aí uns 70 e pouco, meu quase R$80 mil. Eu digo, então ele conseguiu, né? Porque o americano tem o hábito de guardar dinheiro, de não desperdiçar comprando coisas supérfluas. Então é possível preparar a pessoa. Cada um vai se preparar para uma área. Tempo Grande é uma doutora na área. Tem outra que é Dona Winner, também, que teve grandes dificuldades, que é relatada nessa obra, quando criança. Ela chegou a uma certa idade e parou de se comunicar.
ela ficava no mundo dela. E o interessante é que ela disse, numa hora que ela escreveu, que ela criou umas personagens, meus personagens, que a substituíam naquilo que ela não era capaz de fazer. Uma era o Sr. Willy e a outra, não recordo o nome, era um espírito, segundo Emily Miranda, eram espíritos, não personagens, de mulher. Então, quando ela se sentia ameaçada, ou alguém a ameaçava, ou era motivo de bullying, esse Sr. William assumia o corpo numa possessão e se verbalizava através dela, as pessoas pensavam que era ela, de uma maneira bem lógica, inclusive fazendo trabalhos na escola, até entrevistas depois de adulta ela fez quando ele é que respondia as perguntas para Mari para ela. Carol, acho que era o nome dela, que o espírito se identificava, feminino. Então, só que esse espírito se encarregava das relações sociais. Ela não era capaz de se relacionar com as pessoas, nem no colégio. Então, esse espírito assumia e fazia essa parte. Inclusive no namoro, porque era o espírito do namorador. Mas namorava utilizando o corpo dela. E às vezes criava alguns problemas para ela, mas ela aceitava porque esse espírito a tirava das situações difíceis, quando ela não era capaz de se comunicar. Ela não fala espírito, ela diz personagem. Mas a gente sabe que não, né? Tem casos mais graves que o Emílio chama de coabitação dos espíritos no mesmo corpo, né? Condomínio espiritual, eles chamam, não é coabitação. A própria dona Winnie narra um fato que ela conheceu uma outra pessoa mais grave do que ela, em que esse condomínio era tão intenso que às vezes em questão de 1, 2 minutos assim mudava a personagem com quem ela falava. Então era difícil saber com quem estava conversando. Mas a pessoa em si tem dificuldade. Dona Winnie foi conseguir isso lá com uns 26 anos, quando o Sr. Willis e o outro espírito deixaram de atuar por ela. Isso, ela estava na piscina, ensaiando uma dança coreográfica, quando a professora mandou darem as mãos e ela se viu sozinha. Aí o autista não gosta que toquem nele, não gosta de tocar em ninguém, né? Aí estende a mão, olha para um lado, já ficou fora do normal, olhou para o outro, outra mão estendida, aí entrou em crise. Teve que ser socorrida ou morreria afogada. Mas daí ela conseguiu mecanismos que o livro não aprofunda, de mais tarde superar essa dificuldade. E hoje ela fala por si própria. A respeito dessas dificuldades, eu estava pensando agora há pouco. O autista também ele não tem sentimentos de empatia. Ele não ama e não odeia ninguém. Ele é indiferente. E às vezes não se magoa também. Dona Winnie não sentia nem fome. Ela dizia que o corpo não era seu, não era dela aquele corpo. Ela não sentia necessidade de ir ao banheiro, e às vezes passava mal por causa disso. Ela relata um caso que ela estava na Europa, e estava no hotel, e aí saiu. E o Willy disse para ela que ela precisava comer, e ela tinha na cabeça comida, ela atinava, ela estava com hipoglicemia por falta de alimento. Ela não é diabética, mas o nosso cérebro funciona com oxigênio e glicose. Se faltar qualquer um dos dois, dá pane. E no caso dela, estava faltando glicose, porque ela não se alimentava. Aí ela andando na rua, inclusive, quase foi abusada por um grupo de pessoas que falavam uma outra língua, e falaram na língua deles, e ela respondeu na língua deles, com o sotaque deles. Foi o Sr. Willy que fez isso. E fez com que ela voltasse para o hotel. E ela ouvia aquela ideia, comida, mas não tinha ideia de ir lá comer. Aí, diz ela que dormiu, quando acordou, ela conseguiu forças para se alimentar. Mas esses são detalhes que é bom ter a hora para se aprofundar. Ecolália, o que é ecolália? Ecolália é a tendência não, na verdade é um fato, não é nem tendência, da criança autista a repetir aquilo que ouve quando fala, nem todas falam. E inclusive fora do contexto, e às vezes responde dentro do contexto, mas com palavras ou com frases que ela ouviu alguém dizer e que achou interessante e utiliza. Por exemplo, nós usamos o nome de Pedrinho, né? Pedrinho, já tomou suco hoje? Suco é bom para a saúde. Ou então, Pedrinho, tem suco na geladeira? Suco é bom para a saúde.
ele fala as mesmas palavras, no mesmo tom, sem uma mudança na expressão da fala ou do próprio corpo. Compartilhar interesse e atenção. A criança autista não compartilha aquilo que lhe interessa com os outros, e se alguém lhe chamar a atenção, olha só que lindo, ela não olha. Olha aquele programa que está passando ali, aquele animal, ela não olha, ela fica focada naquilo que ela está fazendo. E aquilo que é do seu interesse, ela também não compartilha. Fazer referência com o adulto. Isso quer dizer o quê? A criança, quando é pequena, ela recebe um cérebro virgem, limpo, como um computador formatado, que precisa ser preenchido de dados. E os dados são aquele da vida social onde ela está inserida. Os costumes, as palavras, as expressões, as reações aos estímulos da vida. E a criança observa o adulto quando ela não sabe o que fazer. Por exemplo, a criança está entretida no seu brinquedo, o adulto sentado num sofá, olhando no celular, qualquer outra coisa, lendo um livro, que é meio difícil isso acontecer, mas às vezes acontece, você está lendo um livro, né? E aí, de repente, cai um objeto, um barulho diferente, estrondoso. A criança não sabe se assusta, se é bonito, se chora, ela vai olhar o adulto. A reação do adulto, ela vai repetir. Se for engraçado, o adulto vai rir, ela vai repetir, vai rir também. Se o adulto se assustar, ela vai se assustar também. O autista não. É bem provável que ele nem olhe para onde caiu o objeto. Ele não tende a fazer isso. E também, se um adulto bocejar dentro de uma criança, logo em seguida a criança vai estar bocejando. Às vezes até os adultos fazem isso, né? É a repetição por observação. Girar objetos. Eles gostam muito de ficar girando um objeto, ou então ficar olhando um ventilador, ou uma máquina de lavar roupa. A gente fica olhando, mas qual é o sentido? Fica olhando a máquina girando. Mas para o autista aquilo é uma coisa que chama atenção. A dona Lena conta que ela não saía do quarto, ela ficava no seu mundo fechado. Ela é uma exceção que a mãe não tinha um amor e uma dedicação por ela, como tem quase a totalidade das mães e pais de crianças autistas. Inclusive, houve um período anterior que se dizia que as crianças autistas eram em decorrência das chamadas mães geladeiras, que não davam amor aos filhos. E isso fez com que muitas mães sofressem tanto até que se descobrisse que era uma grande bobagem da pessoa que disse isso, embora um grande estudioso da área, o Hermínio adota, menciona o nome dele no livro, e que tem muitas informações importantes, mas infelizmente ele se equivocou nessa questão, dizendo que, mas depois mais tarde foi descoberto que não, que a maioria das crianças tem pais e mães dedicados, que amam seus filhos, e não tem nada a ver com o comportamento da mãe em relação ao filho. Mas a dona Lina tinha uma mãe que era difícil. Então ela estava fechada no seu quarto, e um dia a mãe lhe deu um prato com uma tampa que tinha a imagem de um anjo, se não me engano, com um olhar contemplativo que a fascinou. E ela pegou aquela tampa e saiu, como poucas vezes saía do quarto, e começou a descer e subir a escada esfregando aquela tampa. E aquilo irritou a mãe. E a mãe tomou aquele prato da filha e jogou no chão e quebrou. E ela então queria responder, queria fazer alguma coisa, se comunicar, mostrar sua revolta, não sabia como, pegou os capinhos da tampa, que era de louça, e começou a mutilar o rosto. Mas ela não sentia dor. O corpo não era dela. E ela relata isso na sua obra. E a mãe achou que a filha enlouqueceu, pensou em interná-la num sanatório, segundo Hermínio Miranda, depósito de pessoas emprestadas na sociedade. Interesses restritos, hiperfoco. A criança foca numa coisa e fica naquilo. Pode até ser bom para adultos, quando tem uma especialização em uma determinada área, para fazer melhor o seu trabalho, porque eles têm hiperfoco. Eles sabem fazer uma coisa de uma forma tal que ninguém sabe, e quando são crianças ficam focadas, não mudam de interesse. Faz de conta, a criança não faz de conta. Ela jamais vai brincar, por exemplo, que está pegando um copo e tomando um café. Essa xícara não tem café. No primeiro turno da eleição, o último agora, eu vi uma criança, um jovem, era uma criança jovem, de uma empresária de São Paulo, e estava na fila, e como ele tem manifesta, ele tem um problema acentuado de audição, de os aparelhos, também tem um movimento meio repetitivo.
Aí foi separado para ir logo à frente. Então olharam para mim, não sei por que razão, acho que na minha cabeça de ser inteligente. Eles botaram, o senhor vem aqui na frente, tem privilégio, entre aspas, privilégio, né? Aí chegamos lá perto e começamos a conversar, queria saber o que eu fazia. Conversava em voz alta, todo mundo ouvia, a gente tinha que responder também para quem ele ouvisse. E aí eu perguntei para o pai, né, se quando tem terapista, não é autista, é surdo. Então eu fiquei pensando se ele tem característica de autismo, porque eles falaram assim, chegou o mesário, o senhor vai precisar de fone de ouvido? Fone de ouvido é porque ele tem problema de audição, né? E daí, ele falou, por que de fone de ouvido? Ele falou, pai, não, eu vou junto com ele para ele botar. Não, é para você conversar com a máquina, mas a máquina não fala. Claro, ele tem que ser um típico da criança autista. A criança e o adulto autista não entende linguagem figurada. Tem que ser literal. Se eu disser que está chovendo canivete, ele vai imaginar canivetes caindo. Então eles não brincam com fase conta. Há outros sinais relatados por famílias com crianças autistas, como andar na ponta dos pés. Às vezes a criança vai andar para cá, na pontinha dos pés. Mas como eu disse, tem que ter pelo menos 3 para a pessoa de fato ver a necessidade. Mas como eu falei antes, qualquer sinal desse, se der pensando fazer uma pesquisa. Ser resistente ou não demonstrar reação à dor, como eu falei, não reagir emocionalmente às emoções dos outros, como o sorriso motivado, sorrir de volta, o sorriso, seletividade alimentar, eles escolhem certos tipos de alimentos, às vezes 2 ou 3, e não passa disso. Mas ainda sem estudos que colocam como sinais de autismo em volume significativo. E daí autismo em adulto. No caso de adulto, alguns sinais são semelhantes, como não manter contato visual por alguns segundos ou ser muito preso a rotinas. Como eu disse, quando eu estive nesse congresso, a palestrante disse que uma característica do adulto, que ninguém diagnosticou, mas que se pode perceber, é não lembrar das pessoas. Ela falou que para fazer a projeção, que vai fazer, começa aqui, eu acabei de fazer, né? Ela procurou no dia anterior uma pessoa que falaram para ela que fazia esse trabalho. E ela chegou lá e reconheceu que era um ex-colega dele, do colégio, dela, do colégio. E ela percebeu que ele não conheceu ela. E ela viu que tem todos os traços do TEA, transtorno do espectro autista. É uma pessoa que vive em sociedade, tem seu trabalho, mas tem os traços. E daí ela fez uma brincadeira, porque o tempo urgia, né? E ele falou que trabalhava até às 18, e ela perguntou assim, mas da meia-noite até às 6 da manhã, não se faz nada, brincando. Isso é uma brincadeira, uma ironia, o autista não entende. Ele diz, não senhora, a senhora não entendeu. No teste às 18 horas. E aí ela começou a falar das dificuldades de lembrar, ele não lembra das pessoas do tempo de colégio, não lembra de alguém que conheceu há algum tempo. E eu me dei conta que eu sou assim. Eu tenho dificuldade, por exemplo, eu conheço uma pessoa num lugar, aqui, por exemplo, quando eu vejo a pessoa aqui, eu sei que a pessoa é da casa, mas não lembro do nome. E se eu vivo na rua, então, aí eu não lembro mesmo. Eu relatei isso uma vez numa reunião da ONU, tinha uma senhora, para você ter uma ideia, já não lembro mais o nome. E relatei isso porque as pessoas podem pensar, mas eu vi isso bem, fala com a gente, tão simpático, e daí passa por dentro da rua e não conhece. E eu tinha isso para mim com um complexo de culpa muito grave. Eu pensava, por que eu sou assim? Eu não lembro. E aquilo me tirou um peso da consciência. Não que isso me facilite a vida, aí eu crio mecanismos de auxílio para tentar lembrar das pessoas. Mas quem lembra para mim, realmente, é a minha esposa, minha guia. Ela diz, aquele fulano é teu primo, aquela é tua prima. E eu tenho primo para qualquer lado, eu não conheço. Então isso é uma característica da pessoa, né? E daí eu percebi que a pessoa não olha no rosto dos outros. Percebi que eu faço isso. E eu tenho necessidade de olhar, porque eu sou secretário de audiência. E quando tem depoimento das testemunhas, quando é a parte, não é o caso, mas quando é testemunha, a testemunha vem lá, eu levanto e pergunto, documento com foto, por favor. E a pessoa pega e fica abrindo a carteira, e eu fico olhando ela, abrir a carteira e tirar o documento. E eu tenho que lembrar que eu tenho que olhar no rosto dela, porque depois eu tenho que comparar a foto no rosto. Eu tenho conseguido superar isso, mas não é tão fácil.
Aí eu me dei conta que mesmo olhando no rosto da pessoa, eu não vejo definidamente, assim, claramente os traços. Alguns chamam isso de cegueira de rosto, não enxerga o rosto, cegueira visual no rosto das pessoas. Alguns dizem que o autista mesmo, ele mais literário, quando ele olha para a pessoa, é como se ele olhasse através da pessoa. Ele não sei, a gente estudando as obras da Espírita diz assim, tem um complexo de culpa que a pessoa traz do passado, já vamos adentrar no assunto aqui, e que faz com que ela procure se esconder. Ela tem medo de ser descoberta. Divaldo, nas suas exposições, não são muito longas, que tem nos vídeos do YouTube, quando ele é perguntado a respeito do autismo, da visão espírita, ele relata, por exemplo, uma hipótese. Aliás, essas questões do autismo estão muito no campo da hipótese, precisam ser provadas ainda. E quando entrarem no espiritismo, mais ainda. Ele mesmo de Mirandas fala. O que a ciência nos traz são hipóteses, probabilidades, possibilidades, que aos poucos vão sendo provadas ou não, como aquela da mãe geladeira foi provada que não era. E ele também apresenta as suas. E Divaldo também tem as. Ele diz assim, um exemplo. Há alguns anos, uma família tradicional, cheia de orgulho, tem um filho que se apaixona por uma moça, ou uma moça por um jovem afrodescendente. E a família não aceita. E se revolta contra o filho. E o filho sofre com aquilo. E introjeta uma dor tão grande que ele pode fugir pela porta enganosa do suicídio. E aí ficam envolvidos no drama a pessoa que fugiu pelo suicídio e a família. E essa família realmente tem a incumbência de resgatar aquele filho numa outra encarnação. Aí, porém, a maturidade e o desenvolvimento ao longo do tempo trazem sinais diferentes, como ser muito literal a interpretar as expressões e não entender quando se usa duplo sentido ou sentido figurado. Por exemplo, dizer que aquela garota é uma gata, ela vai entender que aquela garota é uma gata, ele vai imaginar uma gata, e não uma mulher bonita, referindo-se a uma beleza, ou não compreender o uso de ironia. Há pessoas que não entendem o uso de ironia, isso traz autismo. Eu conheço gente que as pessoas contam piadinha em todo sentido, ela fica, o que quer dizer? Por isso que ele disse assim, que todo mundo tem um pouco de autismo. No caso dos adultos também é determinante o nível de comprometimento e queda e quanto de ajuda a pessoa necessita no seu dia a dia. Saber se um adulto tem uma vida independente, tem autismo, é uma tarefa que comumente envolve múltiplos especialistas, tais como psicólogo, psiquiatra, neurologista, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, além de possibilidade de uma investigação genética. E aí não é para qualquer um, porque isso demanda recursos, a não ser que tenha um plano de saúde muito bom ou um sistema previdenciário de assistência médica do país eficiente, porque não é difícil, não é fácil de encontrar dessa. O Brasil está bastante avançado na assistência social, no que diz respeito à saúde, o SUS é um exemplo no mundo inteiro, mas tem muito a percorrer ainda. Tem países que se a pessoa não tem dinheiro, não tem tratamento. No livro Autismo, uma leitura espiritual de Hermínio Miranda, que é esse ali, né, o autor diz que, por definição, que se caracteriza na escolha do termo incumbido de vincular a disfunção, o autista é aquele que vive em si mesmo, ou seja, isolado, sozinho, desligado do nosso mundo. Ele informa, elaborando na página 16 do livro dele, que cerca de metade dos autistas nunca fala. Mesmo quando alguma forma de linguagem é desenvolvida, ela não tem nenhum valor de comunicação, limitando-se a ecolar aquilo que eu disse, que é a repetição de palavras ou de frases. Repetição do que acaba de ouvir ou frase em expressões padronizadas. Não usa linguagem limitada quando a tem. O autista refere-se a si mesmo apregoando a segunda ou terceiras pessoas pronominais, tu ou você. Se a criança passar a chamar tu para si próprio ou você e não disser seu próprio nome, por exemplo, tu está com fome, você precisa se alimentar, e dizer eu preciso me alimentar, eu estou com fome. E aí, uma coisa que a ciência descobriu, nós temos o cérebro dividido
dois hemisférios. Tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é responsável pela visão do detalhe verbal. É a parte encarregada por aprender as palavras que faz com que nós as usamos durante a vida e as relações sociais. A parte motora fina, lógica, o concreto, processamento auditivo, pensamento linear e lógico. Já o direito tem a visão do todo, não verbal, motora grossa, abstrato, processamento tátil, entendimento dos conceitos abstratos. E o autista usa muito o lado direito, ou quase só o lado direito. E até os 2 anos e pouco, 3 anos, ele fala porque os dois hemisférios estão mais conectados. Hermínio Miranda disse que é a fase em que o espírito utiliza o lado direito para passar informações para o espírito daquilo que ele vai precisar na sua existência. Ele diz assim que é como se fosse um computador que usa a memória RAM, que seria o lado direito, que dá um impulso para o lado esquerdo, e onde vai ser armazenada toda a informação que vai ser ativada no momento de necessidade. Mas por um problema neuronal nesse hemisfério, a pessoa apresenta esses sintomas, mais ou menos graves. Porque ele diz que no momento o ser espiritual se recolhe a utilizar só o lado direito, e se o esquerdo não aprendeu, fica com problemas. E a ciência diz que essa é a causa, e ele diz que não. Essa que é chamada causa é uma consequência de uma causa anterior, que é a causa perispiritual ou do espírito, porque o perispírito sofre as consequências do que o espírito fez ou faz. Se fez, foi numa outra encarnação, porque não foi agora, e acabou prejudicando o seu cérebro, no caso, uma pessoa que se suicida com um tiro na cabeça, por exemplo, ou outros de problemas emocionais, como acabei de relatar, em que a pessoa fez grandes equívocos, não precisa necessariamente ser um suicídio, e ela procura se refugiar, se distanciando dos demais. E ela não quer ou não pode preparar um cérebro adequado para viver a sua encarnação. E daí decorre o problema do autismo mais ou menos grave, dentro do transtorno do espectro. E aqui tem um exemplo de uma senhora, a senhora Jane Taylor McDonald, que cuidou do seu filho, que se chamava Paul McDonald. Ele tinha 4 anos de idade, e ela e o marido eram professores, e são ainda universitários na área da linguística. E aí nasce um filho com problema de comunicação. Nasce não, se tornou, quando eles descobriram, os sintomas. E a criança quase não falava, dificilmente falava. E um dia, ele teve um diálogo com ela, que ela disse que se ela não escrevesse no diário, no dia seguinte ela não ia acreditar que aquilo aconteceu. Ela registra no seu lábio o seguinte, o que o filho disse: Paul sozinho em ilha deserta. Começou. Cactos não respondem. Areia não vira neve, mas areia queima. E queima. E depois, Paul numa gruta durante 20 anos, para sempre. Não há chave para a porta, nenhuma chave em todo o universo. Não há nenhuma janela? Perguntou a mãe. Não, nenhuma janela. Mas a mamãe e o papai estão indo de barco com uma grande chave de ouro para abrir a porta para Paul, disse ela. E falta a chave, mas a expressão é essa. Não, insistiu ele. Nenhuma chave em todo o universo para deixar Paul sair. A mãe insistiu em dizer que ela e o pai haviam chegado de barco com uma chave para abrir a porta da gruta na ilha deserta onde Paul estava. Ele acabou concordando. Sim. Agora Paul está subindo a montanha. Mamãe e papai estão puxando ele com uma corda. Mas a corda arrebentou e Paul caiu lá embaixo. 362 milhas. Seguiu-se um diálogo mais longo, infelizmente não registrado por Jane, que acrescentou: Mamãe e papai puxaram Paul para cima da montanha, mas ele negou o final feliz, declarando: Não, Paul caiu num buraco debaixo do chão. E acrescentou: Paul no Polo Norte virou uma gota de gelo.
mas a ponta da gota quebrou, e aquilo era a cabeça de Paul. Quebrou. Agora Paul não tem cabeça. E a mãe disse que ele criou ali uma metáfora. Eu até disse para ele, se eu esquecesse, se eu perguntasse para ela o que é esse tipo de linguagem. Porque às vezes eu lembro eu falo que é uma paródia, não é paródia e não é parabólica, é metáfora, esse tipo de linguagem. Expressaram uma ideia meio que poética com palavras, com construções de frases. E aquele menino não falava. Então ela entendeu que ele estava expondo ali o seu grande sofrimento. Quando fala da areia que queima, quando fala que está na gruta, seria aquela reclusão no mundo interior, que ninguém consegue abrir, ninguém consegue entrar lá e tirar a pessoa do seu mundo. Aliás, o objetivo de quem trata do autista não deve ser tirar ele e trazer para o nosso mundo. O mundo dele é diferente do nosso. Mas não é um mundo irreal, um mundo que tem que ser removido de lá. O bom pedagogo, o bom terapeuta, melhor dizendo, ele procura entrar no mundo da criança, para que ela se descubra não sozinha e procure sair de lá também. E daí ele diz assim que Paul não estava criando uma metáfora, ele estava falando de uma experiência real. Vamos analisar, segundo o Hermínio de Miranda. Paul numa gruta profunda por 20 anos. Seria um período em que o espírito esteve em regiões isoladas, em que ele não podia sair. E daí essa senhora também relata na obra de onde Hermínio tirou esse texto, que antes elas planejavam ter esse filho. E tinham perdido 2, ela não diz como, mas imagina ele que tenham sido por abortos espontâneos. E daí ele traz isso para a realidade do que Paul narra. Então, Paul numa gruta profunda, ele estava num lugar que não tinha chave, ninguém podia tirar ele de lá. Mas ela fala, inspirada, papai e mamãe vieram com a chave de ouro para tirar Paul. E ele disse que não havia chave, insistiu que não. Mas papai e mamãe, ela insistiu, né? A gente pode voltar ali, né? Para ver. Para insistir em tirar ele de lá. E daí ele fala que sim, papai e mamãe puxaram Paul numa corda, mas a corda rompeu. Seria o símbolo do cordão umbilical que estava trazendo à vida um ser para uma nova reencarnação, mas que não vingou. Isso aconteceu, segundo essa senhora, com 2 filhos seus. Ele e Hermínio acha, é uma teoria bem plausível, psicológica, que se trata do mesmo espírito, por isso que ele trata isso. E quando ele fala que ele agora é uma gota de gelo no Polo Norte, é a célula primeira, o ovo, quando o espermatozoide se une igual, forma o ovo, a primeira célula, parece uma gota d'água, e que congelou, e que a cabeça quebrou, a cabeça seria o cérebro dele, o problema que teve, e daí Paul não tem cabeça. Ele não tem cabeça para se comunicar, mas ele tem cabeça. Tanto que a família conseguiu resgatar essa criança. Hoje é uma pessoa que vive em sociedade, perfeitamente adaptada. Mas vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. E por que eu peguei isso do Livro dos Espíritos? Porque a nossa ideia não é trazer para as pessoas a informação de que existe uma causa para que a pessoa seja autista ou esteja no espectro autista. Como dizer assim, não, ele está assim porque é responsabilidade dele, é culpado. Não é culpado, é lei de causa e efeito. E é muito melhor nós sabermos que a pessoa está agora se recuperando, graças a uma bênção divina que é a reencarnação, com lutas e sofrimento dela e dos familiares, do que imaginarmos que uma pessoa que cometeu os graves equívocos, e hoje muitos cometem, nós mesmos cometemos, às vezes não tão graves, mas alguns mais graves, que ao desencarnar não vão para o inferno, mas voltam a ter novas oportunidades de sofrimento, sim, mas que termina
fim da existência, ou às vezes até com tratamento nessa mesma existência. E nós pegamos, ao final dessa obra, uma observação da Irmã Grande, diz assim, para aqueles que estão envolvidos nessa situação, né? Eu acabei aumentando a imagem, mas se você não puder curar a criança autista, ame-a de todo o seu coração, com todo o seu amor e toda a sua aceitação. Alguma tarefa importante ela está desempenhando junto de você, certamente em proveito de ambos. Porque se a família está junto, ela tem um comprometimento com aquele espírito agora reencarnando no seu ser. Mas como o Espiritismo é consolador, nós também temos que lembrar que não é só as pessoas endividadas que convivem com pessoas nessas situações ou outras quaisquer que demandam uma atenção maior, um atendimento mais acentuado. Como é o caso das mães com crianças de várias deficiências. Uma vez perguntaram a Chico Xavier por que essas mães tão bondosas têm filhos assim. É porque erraram nas encarnações? E Chico, na sua sabedoria, traz para nós a informação que muitas vezes as pessoas não percebem. Ele disse assim: Deus escolhe as pessoas que mais amam para receber esses espíritos. Aquelas que aceitam essa tarefa, essa missão, e que são capacitadas para tanto. Então, as mães que têm filhos, em quaisquer situações de demanda de atendimento mais acentuado, não se sintam desprestigiadas diante da vida e nem punidas. Porque é uma oportunidade de resgate quando é, ou uma oportunidade de fazer com que o seu amor que ela traz em si produza um resultado positivo para aquela pessoa e para quem faz o bem também. Porque o verdadeiro bem é aquele que se faz com amor. As pessoas às vezes pensamos em fazer caridade dando dinheiro, dando esmola, contribuindo numa atividade assistencial qualquer, mesmo com tempo. Mas se não tiver amor, como disse Paulo de Tarso, nada disso tem valor. Ou seja, o que é amor? É fazer porque gosta. É sentir prazer no agir. Ali está a recompensa. Não é esperar que Deus vai recompensar no futuro com bônus, horas ou coisa parecida. Aí não é amor. Aí é uma busca de troca, de compensação. A verdadeira caridade é aquela de doação por prazer, em que a pessoa se sinta feliz com o atuar, nem tanto com os resultados, porque às vezes a pessoa não recebe a gratidão merecida. Mas a satisfação para quem ama existe. E aqui não é por acaso que alguém renasce com uma marca da deficiência em nosso contexto. Você pode até ignorar a razão disso tudo, mas esteja certa ou certo de que, cuidando daquela pessoa especial que veio conviver no seu ambiente doméstico, você estará corrigindo alguma coisa que não ficou bem feita no passado, a fim de que a luz volte a brilhar no futuro. Uma luz transcendental que irá iluminar uma felicidade com a qual você nem imaginou que pudesse existir. Confie, trabalhe e espere, como se costuma dizer em inglês, God bless you all. Deus abençoe vocês todos. Muita gente não se dá conta de como Deus faz falta em nossas vidas. E então, se nós convivermos com alguém que apresentar esses sintomas, se já for diagnosticado, vamos nos empenhar em dar o melhor de nós com amor. Não no aspecto de sentir-se oprimido, obrigado a fazer aquele trabalho, porque a sociedade pode. E sentir uma carga muito pesada, Deus não dá fardo mais pesado do que possamos carregar. Sejam eles quais forem. E também ter a consciência de que isto é uma oportunidade que Deus dá daquele espírito se recuperar. Porque findada essa encarnação, ele vai estar bem melhor. Vai estar em condições, se um dia retornar a reencarnar na Terra ou em qualquer outro planeta, que vai acontecer em algum outro, e construir para si, pelo modelador
biológico, que é o perispírito, que molda um novo corpo, um corpo melhor, onde ele vai poder externar todo o seu potencial, porque são espíritos com grandes potenciais. E quando descobertos, produzem grandes coisas para a humanidade. Não devemos estigmatizar ninguém e não devemos, se estarmos enfrentando uma situação semelhante, nos sentirmos punidos, ou diminuídos, ou culpados. E se nós temos, como eu tenho, esse problema do transtorno, ainda bem, menos grave, vamos trabalhar por nos melhorarmos. Observar a beleza da natureza. Eu lembrava agora há pouco, quando eu tinha minha adolescência, eu olhava uma flor e pensava comigo mesmo, mas como é que as pessoas gostam tanto disso? Para mim, um vegetal, qual é a diferença de uma folha e uma flor? Aí eu conheci a Irene, que é apaixonada por flor, e comecei a prestar atenção. Hoje eu sou um apaixonado por flores. Adoro, e eu fico olhando os detalhes, porque ali está a obra do Criador. Eu fico imaginando assim, como é que pode, quem criou isso? As pessoas acreditam que tudo veio do acaso. Mas como é que as coisas funcionam tão perfeitamente e são tão belas? Por quê? A flor atrai os insetos que a polinizam e ao mesmo tempo vivem do néctar da flor. As abelhas fazem o mel tirando dali o pólen. Ah, mas isso é um mecanismo de evolução criado para que a planta possa sobreviver. Mas é claro, né? A planta é tão capaz, tão inteligente, pensando comigo, nas minhas elucubrações, né? Porque eu, por exemplo, sei que o vírus esse Covid aí pode até matar uma pessoa. Como é que eu, sabendo disso, com minha inteligência, não sou capaz de criar um mecanismo de defesa? E a natureza tem os seus mecanismos de defesa e de manutenção da vida própria. É claro que tem uma inteligência por trás que se manifesta de forma bela. E na verdade a beleza está em tudo. E a propósito, as crianças autistas não são feias, com raras exceções, claro. Mas quando é só a questão do autismo, geralmente são pessoas belas, saudáveis, não são doentes biologicamente falando. Não apresentam muitas comorbidades que a maioria das pessoas apresentam. E ali, naquele mundo deles, tem um espírito inteligentíssimo, com um potencial muito grande para ser trazido para a humanidade. Mas, como disse o texto, se não conseguimos recuperar uma criança como gostaríamos, vamos amar. E vamos dar tempo ao tempo. Porque a vida na Terra, por mais longa, é muito rápida. A gente tem notícias de pessoas que viveram 100, 102 anos, um pouco mais, mas já passou. Tudo passa. E a pessoa que consegue levar uma vida equilibrada, sem queixumes, mas empenhando o máximo que pode e amando a vida, certamente sairá vencedor ou vencedor. Muito obrigado.